A gula é um pecado? O que a Bíblia diz sobre comer demais? O dramaturgo Jorge Bernard Shaw escreveu: "Não há amor mais sincero do que o amor pela comida." Isso está em Homem e Super-Homem, ato 1. Isso pode ser verdade para algumas pessoas, e nesse caso, elas podem ser culpadas de gula, o hábito de comer demasiadamente. Mas nunca se deve permitir que o amor pela comida se torne desproporcional ao amor por outras coisas mais importantes. As advertências da Bíblia contra a gula são, em sua maioria, indiretas, e não há nenhum versículo que diga abertamente: a gula é um pecado. Contudo, quando consideramos o que é a gula e os princípios bíblicos que se aplicam, a nossa conclusão tem de ser que a gula é de fato um pecado. A gula é comer em excesso. Tomás de Aquino definiu a gula como um desejo desordenado por comida e bebida que vai além da razoabilidade e, portanto, se afasta da bondade. Isso está em Suma Teológica, segunda partes, pergunta 148. A gula pode ser vista como uma forma de ganância, um desejo egoísta por algo, que é definitivamente pecado. Jesus nos advertiu para nos protegermos contra toda e qualquer avareza. Isso está em Lucas 12:15. A gula também pode ser vista como uma falta de autocontrole, e o autocontrole é uma qualidade que os crentes devem buscar. Isso está em 2 Pedro 1:5, 6. A gula é um pecado porque dá prioridade demais aos desejos físicos. Paulo tomou cuidado para não ser desqualificado do ministério, e parte desse cuidado era físico. Paulo disse: "Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão." Isso está em 1 Coríntios 9:27. Ele determinou que eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso está em 1 Coríntios 6:12. Os crentes não devem dar ocasião à carne. Isso está em Gálatas 5:13. Tudo isso parece indicar que a gula, comer em excesso, é algo errado. Em contraste com o compromisso de Paulo de exercer controle sobre o seu corpo, os inimigos do Evangelho dão livre curso aos seus apetites. O Deus deles é o ventre. Isso está em Filipenses 3:19. Em Provérbios 23, 19 a 21, menciona diretamente a gula. Ao dar sabedoria àqueles que desejam evitar dificuldades autoinduzidas, o homem sábio diz: "Ouve, meu filho, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapo o homem." O caminho daqueles que se entregam a muito vinho e a muita comida é ruinoso. A moderação em todas as coisas é preferível à gula. Ver também em Provérbios 28:7. A gula é um pecado porque a Bíblia promove o autocontrole como uma das características da vida guiada pelo Espírito. Devemos conter os apetites físicos e não permitir que eles nos controlem. Há muitas coisas em nossos corpos que devemos controlar. Nosso comportamento sexual. Isso está em 1 Tessalonicenses 4:4. Nossas línguas. Tiago 3, de 1 a 12. Nossas mãos. Provérbios 16:17. Nossos pés. Provérbios 16:18. E nossos olhos. Marcos 9:47. É lógico que também devemos controlar nossos estômagos.
A capacidade de dizer não a qualquer coisa em excesso é uma habilidade divina. Jesus foi acusado de ser glutão e bebedor de vinho. Isso está em Lucas 7:34. Mas foi uma acusação falsa e maliciosa. As mesmas pessoas de mau coração acusaram João Batista de estar possuído por demônios porque ele não festejava. Jesus comparecia a festas e por isso foi rotulado de glutão. Os descobridores de falhas eram imprudentes, como Jesus disse, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Isso está em Lucas 7:35. Isso é, aqueles que são verdadeiramente sábios compreenderam e apreciaram tanto João como Jesus. Deus nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Isso está em 1 Timóteo 6:17. E isso inclui uma variedade incrível de alimentos que são deliciosos, nutritivos e prazerosos. Devemos sempre agradecer a Deus pelo alimento, pelas cores, aromas, texturas e sabores que desfrutamos em nossas refeições. E devemos honrar a Deus participando de suas dádivas em quantidades apropriadas.